Boa noite. Boa noite. Em discurso emocionado, viúva de Eduardo Campos quebra o silêncio e se coloca à disposição do PSB. Pesquisa Datafolha aponta Dilma em primeiro e Marina e Aécio empatados em segundo. Seca castiga plantações de flores em Atibaia, no interior de São Paulo. Agricultores contabilizam prejuízos. Fechado desde janeiro por contaminação no solo, campus da USP Leste é reaberto. Sem teto, acampados há mais de 15 dias em frente à prefeitura pedem moradia. Fechado desde janeiro, o campus da USP Leste foi reaberto nesta segunda-feira. O local estava interditado por causa da contaminação no solo. Juliana é de Campinas. Se mudou para São Paulo com o objetivo de estudar na USP Leste e cursar Gestão de Políticas Públicas. Está no 4º semestre do curso. O último foi bem complicado. Com o campus interditado, o curso foi transferido para outro local e o gasto para se manter em São Paulo dobrou. Os gastos do dia a dia com o almoço, transporte aumentaram muito, sem falar que a gente perdeu vários conteúdos. O campus leste da Universidade de São Paulo foi interditado pela CETESB em janeiro deste ano, depois da constatação da presença de grande quantidade de gás metano no subsolo, altamente inflamável. Além disso, a terra estava contaminada, proveniente da drenagem do rio Tietê. Com a interdição, cerca de 5.000 alunos tiveram as aulas em outras unidades e em 2 prédios alugados. O primeiro dia letivo do semestre teve recepção para os alunos. No auditório principal do campus, a diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades falou com estudantes. A unidade já estava numa crise, houve uma greve longa no segundo semestre do ano passado. No início desse ano, 2014, tivemos que ter até reposição de aulas antes de começar o primeiro semestre, que também já começou atrasado por conta do todo o trabalho de procurar lugar para dar as aulas, né? Então, todos os processos foram interrompidos. Foi uma fase difícil, academicamente, psicologicamente. Para reabrir, a USP Leste teve que fazer adequações no local. O terreno contaminado foi isolado com uma cerca metálica. Grama foi plantada em toda a extensão para cobrir a terra. A CETESB concedeu ainda prazo de mais 90 dias para que estudos da área sejam feitos. Além disso, novos sistemas de retirada de gás foram instalados. Várias tubulações como aquela estão espalhadas aqui pelo campus da USP Leste. Elas servem para captar oxigênio e levá-lo até o subsolo, onde estaria o gás metano. Depois de percorrer o subsolo, várias bombas como esta, bem barulhentas por sinal, fazem o trabalho de ventilação, de exaustão desse material por meio deste cano. As 23 bombas usadas no sistema de ventilação são alugadas. Os alunos continuam preocupados. Eu tenho medo mesmo que aconteça porque a gente não sabe, né, direito. Por exemplo, tomar água, não sei se eu posso tomar água, se é totalmente seguro. Não sei se eu posso andar na grama, não sei. Todos os prédios foram instaladas as bombas e nenhum deles, posso garantir, que tenha mais qualquer tipo de problema de ter emanação de metano para dentro do ambiente. O homem que atropelou e matou o corredor dentro do campus da USP, só que do Butantã, poderá ser iniciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Ele foi transferido para um centro de detenção provisória. O Ministério Público quer a conversão da prisão em flagrante de Luiz Antônio Conceição Machado, de 43 anos, em prisão preventiva. Ele atropelou um grupo de atletas neste sábado, matando um senhor de 67 anos dentro do campus da USP do Butantã, na zona oeste da cidade. Segundo o teste do bafômetro, o motorista estava alcoolizado e, de acordo com a promotoria, assumiu o risco de matar. Outras 4 pessoas foram atropeladas. Policiais tiveram que conter a multidão para evitar que o motorista fosse linchado. A Justiça permitiu a liberação do motorista desde que ele pague uma fiança estipulada em R$55 mil. O Ministério Público afirmou que vai recorrer da decisão. Grupo acampa em frente à prefeitura no centro de São Paulo há 15 dias. O protesto é uma forma de chamar a atenção para o problema da moradia. O grupo que montou o acampamento em frente à prefeitura é novo e reúne pessoas que estavam em diferentes edifícios invadidos na cidade e que, por ordem judicial, tiveram de sair. Choveu, se molhamos todos, os cobertor, colchão, tudo molhado, mas nós temos que ficar aqui por enquanto porque nós não temos aonde ficar. Porque todo prédio que a gente vai, eles tiram a gente.
Nós passa 15 dias num prédio, 15 dias no outro. É o movimento LPM, Luta por Moradia Popular, que se associou a um grupo mais antigo, o LMD, Luta por Moradia Digna. Há também integrantes que acabam de chegar à capital paulista, como o Paulo, que veio do Ceará sem ter onde ficar e está vivendo nesta barraca há 2 semanas com esposa e filha. A dificuldade é mais o frio, né? A gente tem mais pena das crianças. O bom é que sempre o pessoal que passa aí na rua, de carro, esse pessoal de igreja, sempre para, dão comida, dão cobertor, roupas de frio, aonde a gente vai conseguindo se aquecer um pouco. O grupo, que começou pequeno, há cerca de 15 dias, com no máximo 40 pessoas, já conta com mais de 60 famílias que passam a noite aqui, acampadas, e já improvisaram, por exemplo, o refeitório. E para usar um banheiro, vão até a esquina, naquele prédio também invadido por um grupo que reivindica a moradia popular. Eles dizem que vão continuar aqui nas calçadas até que o governo ofereça alguma alternativa. Uma das coordenadoras do movimento diz que assessores da Prefeitura de São Paulo já se reuniram com a liderança do grupo por 2 vezes, mas que, por enquanto, não ofereceram nenhuma proposta concreta. Está na Constituição brasileira. Todos nós temos que ter uma moradia. Essa é a nossa reivindicação. Mas nenhuma proposta foi dada. Eu acho que a partir do momento que você dá uma proposta, tem como você analisar e tomar uma decisão. Mas quando não tem nenhuma, que decisão tomar? A seguir, agricultores sofrem com a seca no interior de São Paulo. E o primeiro pronunciamento da viúva de Eduardo Campos. Em ato e cercada pelos filhos, Renata Campos se colocou à disposição do PSB. Ela vem sendo cotada para ser a vice na corrida ao Palácio do Planalto. A crise do abastecimento vem atingindo com força também o interior de São Paulo. Agricultores de Atibaia contabilizam prejuízos com a falta d'água. Algumas produções de flores tiveram perdas de até 80%. Manchas nas folhas que só ganham destaque quando olhadas bem de perto, provocados pela falta de irrigação. Aqui nós temos um ácaro, né? Isso é deficiência de água, né? Nós temos água suficiente para estar irrigando, então ele começa a sugar os nutrientes da planta e não consegue fazer fotossíntese suficiente para poder formar a planta. Esta planta é a solidago, mais conhecida como tango. Ela costuma ser vendida com 80 centímetros de altura. A falta de chuvas fez com que Marco Antônio desse prioridade à irrigação de parte da produção, que já estava comprometida com os clientes. A parte que não foi irrigada não conseguiu o mesmo tamanho. Esta outra planta é a gipsófila, muito usada em arranjos de casamento. Sem chuva, os maços mais antigos não criaram raízes e não desenvolveram talos. Os maços plantados agora no inverno, com temperatura mais baixa, não dependem de tanta irrigação e conseguiram crescer normalmente. Marco Antônio gastou cerca de R$100 mil com 80 caminhões-pipa e com a ampliação desse lago. Este outro reservatório tem sido a salvação da lavoura, porque é abastecido com água de um poço artesiano. Nesse período está difícil, estamos usando o máximo da capacidade, né? Não é o ideal, a gente sabe, mas é o único recurso que nós temos hoje. Assim como Marco Antônio, Marisa também é produtora de flores e vende as plantas para a Olambra, na região de Campinas. No último verão, sem chuvas, viu quase toda a produção ser jogada no lixo. Eu optei por um poço semi-artesiano, mas não consegue atender a todas as minhas necessidades. Esta é uma das estufas que não puderam ser irrigadas por falta de água. Os crisântemos que ficavam aqui morreram, uma perda de 70% da produção. A seca pode atrapalhar um dos carros-chefes da economia da cidade, que é a tradicional festa de flores e morangos, que sempre acontece em setembro e costuma receber por dia 12 mil pessoas. Nós, produtores, ouvimos muito dos colegas, né, que estão com falta d'água, que estão chegando a perder a plantação, né? Então eu acredito que vai sim afetar. É um risco que nós estamos correndo, arriscando mais uma vez para poder pagar as nossas contas. Depois das chuvas dos últimos dias, a semana começou com a umidade relativa do ar alta na casa dos 60%. Mas essa condição deve mudar nos próximos dias. Uma massa de ar seco ganha força ao longo da semana, afastando as condições de chuva e elevando as temperaturas. Vamos ver em detalhes a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Segundo os
meteorologistas, não há nenhuma gota de chuva prevista para os próximos dias. As áreas de instabilidade perdem força e o ar seco volta a se estabelecer sobre o estado, deixando o tempo bastante ensolarado e quente em todo o interior. A máxima chega a bater na casa dos 32 graus na região de Presidente Bernardes e em Votuporanga. No centro-norte, calorão também de 30 graus em Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. No litoral, o céu continua com muitas nuvens, mas não chove. E a máxima não ultrapassa os 22 graus em Caraguatatuba e em Santos. Aqui na Grande São Paulo, o sol também vai aparecer entre muitas nuvens e as temperaturas ficam amenas, sem previsão de chuva para os próximos dias. Nesta terça-feira, mínima de 15 e máxima de 23 graus. Na quarta, esquenta um pouquinho, os termômetros chegam aos 24 graus. E na quinta-feira, o sol predomina e dá até para sentir calor. Máxima prevista de 26 graus. Viúva de Eduardo Campos, Renata quebra o silêncio e discursa para centenas de militantes do PSB que se reuniram hoje em uma casa de eventos no Recife. Ela disse que, depois da tragédia, pediu ao presidente do partido que mantivesse tudo como o Eduardo Campos queria. Ao lado dos filhos, Renata disse que irá participar da campanha por 2. Antes de tudo, gostaria de agradecer muito a cada um dos pernambucanos pela força e carinho que recebemos. Acho que devem estar pensando, Renata aqui hoje é que estava como estive em tantos momentos ao lado de Dudu, quando ele pediu para marcar essa reunião. Depois da tragédia, Silena me perguntou, e agora? Eu disse, mantém tudo como ele queria. Como participei a vida toda de campanhas, não será diferente nessa. Pelo contrário, tenho a sensação que tenho que participar por 2. E aí vim, porque sei da vontade dele e da importância de eleger Paulo, Raul e Fernando. E todo esse time. A gente comentava sempre, depois de todos esses anos, de tanto trabalho, de tantas coisas feitas, de tantas transformações, sabendo que muita coisa ainda precisa ser feita, outras consolidadas, a gente pensava, precisamos garantir essa vitória, pois só assim é possível ver esse sonho ir adiante. Acho que só depende de nós. Estou aqui com Duda, João, Pedro, José e Miguel, para dizer, Paulo, Raul e Fernando, contem com a gente. Pode parecer que o nosso maior guerreiro não está na luta, mas seus sonhos estarão sempre vivos em nós. Fica tranquilo, Dudu. Teremos a sua coragem para mudar o Brasil. Não desistiremos do Brasil. É aqui que cuidaremos dos nossos filhos. Um beijo grande, minha gente. A cúpula do PSB deve definir amanhã o nome do vice na corrida ao Palácio do Planalto. Na quarta-feira, o partido deve formalizar o nome de Marina Silva como candidata à presidência. Amanhã, na Catedral de Brasília, deve ser feita uma missa de 7º dia em homenagem a Eduardo Campos. O Datafolha divulga a primeira pesquisa de intenção de voto após a morte do candidato Eduardo Campos do PSB. O levantamento simula cenários com Marina Silva na disputa, embora ela ainda não tenha sido oficializada pela legenda. Com a entrada de Marina na disputa, a eleição presidencial deve ir para o segundo turno.
Dilma Rousseff, do PT, aparece com 36% das intenções de voto. Marina Silva, do PSB, aparece com 21%. E seguindo a margem de erro de 2 pontos, estaria empatada tecnicamente com Aécio Neves, do PSDB, que tem 20%. Pastor Everaldo, do PSC, tem 3%. Brancos e nulos somam 8%. 9% não sabem em quem votar. Na simulação de segundo turno entre Dilma Rousseff e Marina Silva, a candidata do PSB aparece com 47% das intenções de voto contra 43% da presidente Dilma Rousseff. Segundo o Datafolha, empate técnico. Já se o segundo turno fosse contra Aécio, Dilma teria 47% dos votos contra 39% do candidato tucano. José Maria, do PSTU, e Eduardo Jorge, do PV, tiveram cada um 1% dos votos. Os demais candidatos não pontuaram. O Datafolha ouviu 2.843 eleitores em 176 municípios entre quinta e sexta-feira da semana passada. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O Datafolha mostra Dilma com 36%, Marina com 21% e Aécio com 20% tem um empate técnico. É provável Marina ainda em alta numa próxima pesquisa. Para o segundo turno, Marina tem 47% e Dilma 43%. A preocupação de Dilma é o segundo turno. Já Aécio vai ter que lutar muito contra a Marina para chegar ao segundo turno. Para a Marina, a campanha agora é outra. Até o acidente fatal, Marina podia seguir sendo quem é e dizendo o que pensa, ou deixando que dissessem por ela. Marina podia dizer ou deixar que dissessem ser contra a aliança formal do PSB com o PSDB de Alckmin e a informal com o PSDB de Aécio em Minas. O mesmo podia dizer ou deixar que dissessem em relação à aliança do PSB com o PT no Rio de Janeiro. Marina podia seguir sem riscos com o discurso de que representa o novo. Ela era apenas a vice. Agora terá que ela mesma dizer o que quer e o que não quer. Marina certamente dirá que vai cumprir compromissos e acordos de Eduardo Campos. E isso implicará renúncia a porções do discurso novidadeiro. Os compromissos do PSB de Eduardo com o mundo do agronegócio, por exemplo, não são os mesmos compromissos de Marina e seus sonháticos. Como não eram as alianças heterodoxas com o PSDB e PT. Para se concretizar o que chamo de terceira via, não bastará mera negação ao PSDB e ao PT. A arquitetura, usos e costumes da política partidária do Brasil são o que são. Marina terá que conviver com isso e enfrentar isso no dia a dia. Como Dilma e Aécio, Marina agora está exposta. Virão fatos e verdades em seu favor, virão opiniões e fatos negativos. Virá atenção total a tudo que ela diga, faça ou tenha feito. Virá uma devassa. E como fazem com Dilma e Aécio, também contra a Marina se moverá o esgoto habitual. Boa noite. Começa amanhã o horário eleitoral gratuito. Cada inserção em rádio e TV terá 50 minutos e serão 2 por dia. No rádio, a propaganda terá 2 horários, das 7 às 7h50 da manhã e de meio-dia a meio-dia e 50. Na televisão, também serão 2 inserções, da 1 a 1h50 da tarde e das 8h30 às 9h20 da noite. A propaganda para presidente da República e deputados federais acontece às terças, quintas e sábados. Já as propagandas para senador, governador e deputados estaduais e distritais são às segundas, quartas e sextas-feiras. O horário eleitoral no primeiro turno vai até o dia 2 de outubro. O programa Hora do Voto recebe hoje Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo do estado de São Paulo. Qual é o legado? Entrevistado pela jornalista Maria Lídia Flandoli, Padilha falou sobre os problemas no abastecimento de água em São Paulo. Se eu fosse governador de São Paulo, eu já teria feito todas as obras que o atual governador há 10 anos assumiu a responsabilidade de fazer e não fez. O candidato petista disse que, se for eleito, sua prioridade de governo será a educação. Acabar com a aprovação automática, estabelecer o plano de expansão das escolas técnicas estaduais. Vamos criar o CEL da Juventude, que é um modelo
que a prefeita Marta, por exemplo, fez aqui em São Paulo. Sobre o fato do PT jamais ter vencido uma eleição para governador do estado, Padilha afirmou que desta vez há uma diferença. O PT nunca se preparou da forma como nós nos preparamos dessa vez para ganhar a eleição no governo do estado de São Paulo. Hora do Voto vai ao ar hoje às 11h30 da noite. Economia, o emprego formal cresce quase 30% em 2013. Segundo o Ministério do Trabalho, foram criados 1.490.000 empregos. Com a mudança dos governos municipais, devido às eleições do ano anterior, quase um terço das vagas abertas foram no funcionalismo público. Apesar do aumento, os números mostram que o resultado é o segundo pior em 10 anos, perdendo apenas para 2012. Para o setor, destaque para serviços como transporte, educação e saúde. Já por região, o Sudeste foi quem mais contratou. No ano passado, o rendimento médio do trabalhador cresceu 3,18%. O mercado reduz previsão de crescimento da economia brasileira pela 12ª semana seguida. Agora, a pesquisa do Banco Central, realizada com mais de 100 instituições financeiras, mostra que os economistas consultados esperam que o PIB cresça esse ano 0,79%. Na semana anterior, a previsão de crescimento estava em 0,81%. Já para o ano que vem, sem novidades, a expectativa de expansão da economia segue estável em 1,2%. A Organização Mundial da Saúde pede que sejam realizados exames médicos em viajantes para evitar maior contágio pelo vírus Ebola. Em comunicado, a OMS ressaltou a necessidade de vigilância em aeroportos, portos marítimos e fronteiras, mas não exigiu restrições nas viagens. Neste final de semana, moradores invadiram um centro de isolamento de Monrovia, a capital da Libéria. Cerca de 30 pacientes fugiram e 17 ainda estão desaparecidos. Objetos infectados também foram roubados, como lençóis e colchões. O país é um dos locais mais afetados pela doença, que já matou mais de 1.000 pessoas na África desde o início do ano. Esse é considerado o maior surto de ebola da história. Apesar do ebola não ter chegado ao Brasil, as autoridades já começaram a se preparar para um possível combate ao vírus. O Corpo de Bombeiros de São Paulo recebeu hoje uma viatura equipada para atender casos suspeitos da doença. É uma viatura bem parecida com a ambulância já utilizada pelo resgate, mas os equipamentos de proteção são diferentes. Os bombeiros que vão lá dentro usam botas, um macacão especial, luvas e máscaras que filtram o ar. Além da roupa especial para os bombeiros, essa viatura vem com equipamento diferente. É uma maca especial, ela é toda fechada, encapsulada. O paciente com suspeita está lá dentro e o profissional aqui do lado de fora pode manipulá-lo através dessas luvas aqui. Então não há nenhum contato físico com o paciente, mas mesmo assim é possível atendê-lo adequadamente. No caso de suspeita ou da confirmação dessa vítima com ebola, deve ser contato via 193, a nossa central de operações, o COBOM, e o responsável fará o despacho de uma viatura que hoje fica aqui no Glicério, equipada para essa finalidade, com o pessoal treinado para esse fim. O ebola é um dos vírus mais mortais que existem, mata 90% dos infectados. Países da África como Guiné, Libéria e Serra Leoa vivem uma epidemia da doença. A Nigéria também teve casos confirmados. Não há casos registrados no Brasil. Campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos terá atraso em 60 cidades do estado de São Paulo. Segundo o Ministério da Saúde, as 5 milhões de doses destinadas para São Paulo serão enviadas até o mês de novembro. Além das 60 cidades do estado, outros 318 municípios, incluindo a capital, tinham a previsão de começar a vacinação neste mês. O Ministério da Saúde afirma que não há desabastecimento da vacina antirrábica no Brasil e que as doses existentes foram encaminhadas primeiro para os 12 estados considerados prioritários. O Ministério Público recorre de decisão que permitiu que Suzane von Richthofen cumpra o resto da pena em regime semiaberto.
O recurso foi protocolado na manhã de hoje. A promotoria alega que no regime semiaberto há chance de fuga. Na segunda-feira passada, uma juíza da Vara de Execuções de Taubaté permitiu que Suzane trabalhe durante o dia e volte ao presídio somente à noite. A decisão veio depois do pedido do advogado dela, que pretende empregá-la em seu escritório. Em 2002, Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão por matar o pai e a mãe com a ajuda de seu namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele. Julian Assange, fundador do Wikileaks, afirma que deixará a embaixada do Equador em Londres. O fundador do Wikileaks está asilado na embaixada equatoriana há 2 anos. Ele buscou refúgio no local a fim de evitar a extradição para a Suécia. A justiça do país possui um mandado de prisão contra Assange, que é acusado de estuprar 2 mulheres. Caso ele saia do edifício, será preso pela polícia britânica e entregue à Suécia. A data de saída da embaixada ainda não foi confirmada. A imprensa local afirma que Assange sofre de problemas cardíacos e pulmonares e, por isso, precisa deixar o edifício. Ele nega que este seja o motivo de sua saída, mas disse que viver em um local fechado por 2 anos tem afetado sua saúde. Violência nos Estados Unidos. O governador do estado do Missouri convoca a Guarda Nacional para auxiliar na segurança da cidade de Ferguson. Este é o 9º dia de protestos por causa da morte de Michael Brown, jovem negro que foi morto a tiros por um policial, mesmo estando desarmado. A autópsia divulgada hoje revela que ele foi atingido 6 vezes durante a ação. O caso desencadeou uma onda de violência que fez com que escolas suspendessem as aulas e a prefeitura decretasse toque de recolher em Ferguson. Na noite de ontem, mais de 400 pessoas participaram de uma manifestação que terminou em confronto. Civis saquearam lojas e atiraram coquetéis Molotov, enquanto a polícia respondia com bombas de gás lacrimogênio e tiros de balas de borracha. O governo federal, preocupado com a revolta na cidade e com as controvérsias nas investigações, enviou agentes do FBI para interrogar testemunhas do tiroteio. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Lembrando que a partir de amanhã, por causa do horário eleitoral, o Jornal da Gazeta edição das 10 mudará de horário e começará um pouco mais tarde, às 10h50. Boa noite. Fica agora com o Rony Con no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Alexandre Padilha debate ideias em hora do voto. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu. Jornal da Gazeta, edição